Análise política, com Orion Teixeira. Orion, muito bom dia para você. Bem-vindo neste feriado. Bom dia, Luciana Murilo e ouvintes, espectadores da Band News. Um prazer voltar a falar com vocês. Prazer sempre todo nosso, né? Para você ouve e também assiste Orion Teixeira pelo canal Band Minas, nosso YouTube lá. Agora, falar em nosso estado aqui, Minas Gerais, uma nova pesquisa, né, Orion? Mostrando que 10 pontos de diferença entre Lula e Bolsonaro, entre Bolsonaro e Lula aqui no estado. Qual a sua avaliação em relação a esta diferença de 10 pontos entre os dois no que diz respeito à intenção de votos? Luciana, de acordo com o novo levantamento do Instituto Mineiro, o Quest, né, Lula mantém a liderança no país com 44% das intenções de voto, mas vê a diferença cair 10 pontos. Bolsonaro já tem 34%. Ciro aparece ali com 7%, a Simone Tebet com 4%. Os outros têm 1% cada ali, totalizando 47%, a soma de todos os outros contra 44% de Lula. Ou seja, por 3 a 4 pontos percentuais dentro da margem de erro, a eleição está indo para o segundo turno. O levantamento ouviu aí 2.000 pessoas entre os dias 19, no dia 1º de setembro e dia 4 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e está registrada no TSE sob o número BR 00807/22. Em Minas Gerais, o Instituto IPEC apontou que Lula continua à frente com 46% e Bolsonaro 30%, uma diferença de 16 pontos a favor do petista. Somando, então, Minas com o Nordeste, que dá 40 pontos de frente para Lula, o petista vai manter, então, esse favoritismo para o primeiro turno. Outras regiões, a situação é próxima de um empate técnico. No Rio de Janeiro, por exemplo, 39 Bolsonaro, 38 para Lula. Já no Distrito Federal, Bolsonaro tem uma frente de 20 pontos sobre Lula. Desde ontem, Lula iniciou uma arrancada para superar essa diferença que ele chamou de um tiquinho para vencer as eleições no primeiro turno. Os petistas estão convencidos de que a candidatura dele já bateu no teto e precisa buscar outros meios para crescer. A estratégia, então, agora é investir no eleitor mais de centro-esquerda de Ciro Gomes, do PDT, para buscar os pontos que estão faltando aí neste momento em que os petistas também estão identificando um movimento de Ciro mais para a direita, mais favorável a apoiar Bolsonaro no segundo turno, diante aí do esgarçamento do confronto entre os dois, Ciro e Lula. Já Bolsonaro recorre aí à radicalização para dar o salto, seja pela democracia ou, se não der, por outros meios. Orion, quais os efeitos do 7 de setembro para as eleições 2022? Olha, não diria do 7 de setembro, mas do que estão fazendo com o 7 de setembro, né? Hoje pela manhã, Bolsonaro, por exemplo, deu o tom do que pensa, do que deseja e pretende fazer quando citou momentos de ruptura democrática na história do país, referindo-se a movimentos históricos do Partido Comunista, que nunca teve presença de poder no país, nunca conquistou cargos de peso no país, mas que provocaram ou deram justificativas para golpes, repressão e virada de mesa em todo o Brasil. Por isso, Bolsonaro agora quer criar uma situação semelhante nos dias de hoje, para justificar, então, as suas reações, os ataques às instituições democráticas, em especial ao Judiciário e a ministros do Supremo Tribunal Federal. Às vésperas do evento de hoje, que deveria ser, Luciana, dedicado ao bicentenário da independência, aos 200 anos dos quais o Brasil busca se afirmar como nação independente, sua identidade nacional, vencer as desigualdades sociais, esses riscos à democracia, o que fez então o presidente? Desde sábado, com um discurso inflamado contra as instituições, chegou a chamar de vagabundo o ministro Alexandre de Moraes, que vem a ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e vai conduzir as eleições deste ano no país, as eleições gerais, e também é ministro do Supremo Tribunal Federal. Além de inflamar seus apoiadores, Bolsonaro provocou ainda mais o Supremo Tribunal Federal ao ordenar a entrada de caminhões na esplanada dos ministérios, contrariando a decisão do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que havia acordado com o Supremo e com a própria presidência da República de não permitir a entrada de caminhões, de caminhoneiros, para preservar a ordem democrática e também, naturalmente,
e principalmente respeitar os três poderes, a praça que é dos três poderes e, em consequência, a própria República. Eles representam a República, que é formada pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário. E os inflamados seguidores do presidente já exibiram, hoje pela manhã, faixas dizendo que autorizam o presidente a chamar as Forças Armadas, a destituir o Supremo Tribunal Federal e fazer o que precisa ser feito na visão deles. Ou seja, querem transformar a independência brasileira, os 200 anos da independência brasileira nesse 7 de setembro, em um golpismo. É nesse caos aí que Bolsonaro quer governar. Ele faz esse movimento intimidatório para se reeleger ou continuar no poder, mas seus movimentos podem sair pela culatra, ou seja, o tom da radicalização pode aumentar a rejeição a ele próprio e dificultar o crescimento nas pesquisas e nas urnas. Mas eu te digo, Luciano, Bolsonaro não está preocupado com a vontade do eleitor brasileiro, não. Ele não quer ser amado, ou querido, ou reeleito. Ele prefere ser temido, porque um povo que teme não irá questionar nem cobrar melhorias. Ele quer ser presidente, continuar no poder do jeito que ele quer, com poderes absolutos, o que só é possível mesmo por meio de um golpe. Bolsonaro, então, diz que a história pode se repetir e ele está tentando repetir o que fez em 1970 o governo de um presidente militar, também não foi eleito, Emílio Garrastazu Médici, que usou a seleção brasileira e o sesquicentenário da independência para camuflar a ditadura no Brasil e dar esse tom ufanista e de falso patriotismo. Orion, a gente fica por aqui. Obrigada pela participação, claro, neste feriado nacional. A gente volta a se falar depois de amanhã, sexta-feira, combinado? Combinado, Luciano. Um abraço para você, Murilo, ouvintes, espectadores da Band. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. E neste bicentenário de independência, seja independente. Abraço. Abraço, Orion.